Oi, pessoal, então eu vou continuar aqui o módulo 2, ainda falando do forçamento harmônico no oscilador de 1 grau de liberdade. Eu dividi aqui, eu vou apresentar aqui o sumário, porque essa videoaula aqui ela acaba sendo dividida em 3 assuntos, né, diferente da videoaula anterior, que foi o mesmo assunto, né, na sequência. Então, primeiro eu vou falar de largura de banda, que é uma forma da gente identificar o amortecimento viscoso a partir da resposta forçada. Depois eu vou falar da utilização de números complexos para forçamento harmônico, né? E por último eu vou falar do isolamento de vibrações. Então vamos lá. Então eu vou começar pela largura de banda. Lá na resposta livre, a gente viu os decaimentos para identificação do amortecimento. Então a gente tinha o decaimento linear e o decaimento logarítmico. No caso de atrito seco, a gente usava o decaimento linear. No caso de amortecimento viscoso, a gente usava o decaimento logarítmico. A largura de banda é uma forma da gente identificar o amortecimento viscoso presente no sistema a partir da resposta forçada. Então, se a gente tiver resposta livre, a gente vai usar o decaimento logarítmico. Resposta forçada, a gente vai usar a largura de banda. Tá? Então, a ideia da largura de banda é aquele caminho inverso. Agora, eu sei quem é a resposta do meu sistema, né? E eu quero identificar quem é o meu amortecimento presente. Então, só recapitulando aqui do que a gente tem da resposta do sistema com forçamento, né? O que a gente viu? Então, esse aqui é o nosso oscilador de 1 grau de liberdade, oscilador de 1 grau de liberdade representativo. Né? A equação do movimento aqui na forma em que aparecem as quantidades adimensionais, e a gente viu que essa aqui é a resposta, né? A gente pode escrever ela de duas formas, ou como uma amplitude U de ômega, né, vezes o quociente de ômega t menos o φ de p, ou usando aqui o F0 vezes o módulo do G de ômega, né? Então, na verdade, esse φ de p aqui, isso aqui é igual, né? Desculpa estar errado, e aqui é o módulo igual aparece aqui em cima, tá bom? Então, a gente tem essas duas formas. Eu vou usar agora esse G de ômega, né, que é o nosso fator, o fator de amplificação. Tá? Então, qual é a ideia da largura de banda? Então, uma vez que eu tenho a resposta do meu sistema forçado, a resposta na frequência, tá? Então, qualquer resposta no tempo, a gente pode transformar na resposta no domínio da frequência, usando uma técnica de processamento de sinais, por exemplo. Tá? Então, dado que eu tenho esse comportamento aqui, né, o meu fator de amplificação, então eu posso pegar a minha resposta no domínio da frequência e dividir pela minha estação no domínio da frequência, e aí eu tenho aqui esse gráfico, tá? A minha função de resposta em frequência. Aqui, então, né, o que é a largura de banda? Então, a partir desse fator de amplificação, eu identifico quem é o ponto máximo, tá? Então, se eu tenho essa curva, eu vou lá e vejo quem é esse valor aqui associado, né, ao máximo. Depois eu vou analisar, vou identificar os pontos de meia potência, que são os pontos que eu tenho uma queda da metade da energia do meu sinal. E aí, tendo esses pontos aqui de meia potência, a largura de banda vai ser essa diferença de frequência aqui entre esses pontos de meia frequência. Tá? Então, a ideia é, se eu tenho essa resposta aqui experimental, eu venho, calculo quem é aqui a largura de banda, então isso aqui eu consigo a partir dessa resposta, e aí a gente vai ver que essa largura de banda se relaciona com Xi, que é o coeficiente de amortecimento. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou avaliar, né? Eu vou pegar quem é o G máximo. Quem é o meu G máximo? Eu vou pegar a fórmula do meu fator de amplificação e vou avaliar em qual ponto? Vou avaliar na frequência de ressonância, que é a frequência que maximiza o meu fator de amplificação. Né? Quem é a frequência de ressonância que a gente tinha visto? Né? É a raiz de 1 menos 2 Xi ao quadrado. Né? Então, aqui tinha 1 quadrado, vai cortar com a raiz. Tá? Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou avaliando, né, o meu fator de amplificação na frequência de ressonância. Tá? E aí eu obtenho isso aqui. A gente tem uma consideração importante agora que é feita comumente, né, em várias situações, e no desenvolvimento dessa teoria aqui de largura de banda, ela é feita. Né? Então, a gente assume que
um valor de Xi muito menor do que 1. Tá? Então, na maioria das vezes, né, como eu já comentei, né, nas aulas anteriores, o fator de amortecimento ele tem um valor bem baixo, tá? E essa consideração ela é feita em algumas situações. Tá? E isso aqui, mesmo com essa consideração, né, essa teoria ela é usada amplamente, tá? Em situações reais, enfim. Então, fazendo essa consideração, o que a gente vai ter aqui? Se o meu Xi ele é muito menor do que 1, se eu elevo isso ao quadrado, né, esse número vai ser menor ainda, né? E aí, se eu tenho 1 menos esse número muito pequeno, esse número ele passa a ser desprezado, eu fico só com 1, tá? Então, aqui, o que eu vou ter? Que esse G máximo vai ser 1 sobre 2 Xi, porque aqui eu vou ter simplesmente a raiz de 1. E aí, eu defino, então, que isso aqui é o que a gente chama de fator de qualidade, tá bom? Então, meu fator de qualidade, né, ele corresponde, então, ao meu máximo aqui do meu fator de amplificação, considerando pequenos valores de amortecimento, tá bom? Seguindo aqui a análise, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e calcular os pontos, vou ver quem são os pontos de minha potência. Então, os pontos de minha potência, né, equivalem a uma queda da metade da energia do sinal. Então, se esse valor aqui, né, por definição, ele vai ser o G máximo sobre raiz de 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber aqui, né, o que eu quero descobrir? Quem são ômega 1 e ômega 2, para eu ter a minha largura de banda. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho a fórmula do meu G de ômega, então eu tenho aqui, né, o G de ômega que a gente tem lá da videoaula anterior. Vou avaliar, isso aqui vai ser igual ao que agora? G máximo sobre raiz de 2, que é aqui, né? E aí agora eu quero saber quem são esses ômegas, ômega 1, ômega 2, que equivalem, né, a G máximo sobre raiz de 2. A gente viu que o G máximo era 1 sobre 2 Xi, então agora eu só estou pegando e dividindo pela raiz de 2. E aí, com isso aí, né, a gente vai ter essa equação igual a zero, e eu acho quem são ômega 1 e ômega 2, né, que eu tenho um mais ou menos. Nota que a gente já fez aquela consideração de Xi muito menor do que 1, então eu vou aplicar isso aqui de novo, tudo bem? Quando a gente faz Xi muito menor do que 1, o que acontece aqui, ó? Isso aqui, esse termo eu posso desconsiderar, né? Porque 1 menos um valor muito pequeno, isso aqui eu boto o que a gente aproxima para 1. E aqui, 1 mais Xi ao quadrado também vou aproximar para 1. Então, aqui vai ficar 1 mais ou menos 2 Xi, que é o que tem aqui, tá? E aí, usando a série de Taylor, né, se a gente fizer aqui a expansão em série de Taylor, aqui isso aqui vai ficar 1 mais ou menos, né, esse aqui é o primeiro termo. O segundo termo não faz sentido ter, que vai ser o Xi ao quadrado, né? Então, fazendo isso aqui, né, em torno de Xi igual a zero, a gente tem que ômega 1, 2, né, o ômega 1 e o ômega 2, ômega 1 vai ser 1 mais Xi, 1 menos Xi, desculpa, e o ômega 2 vai ser 1 mais Xi, né? Então, o ômega 1 é menor do que o ômega 2. Ah, tá em dúvida, não conseguiu enxergar? Faz o caminho inverso. Então, assim, ômega 1, eu pego o quê? 1 mais ou menos Xi e elevo ao quadrado, tá? Para chegar nisso aqui, né? Porque se a gente pegar 1 mais ou menos Xi ao quadrado, o que vai ser? Vai ser 1 mais ou menos 2 Xi mais Xi ao quadrado. O Xi ao quadrado a gente pode desconsiderar, porque a gente está considerando valores de Xi muito menor do que 1, então vai sobrar 1 mais ou menos 2 Xi, que está aqui, tá bom? Então pode fazer o caminho inverso também, né? Sair daqui e chegar aqui, acho que é mais fácil assim de entender. Então, a gente chega na largura de banda. Quem é a largura de banda? A largura de banda vai ser ômega 2 menos ômega 1. Ômega 2, 1 mais que Xi, ômega 1, 1 menos que Xi. Então, isso aqui vai ser
2 que tá? Então, a gente tem a relação da largura de banda com o coeficiente de amortecimento aqui viscoso e também com o fator de qualidade, tá? Então, aqui, né, se a gente olha graficamente, né, olhando o gráfico aqui, né, da função de resposta em frequência, o que a gente tem, ó? Valores pequenos, se a gente tem picos aqui, né, valores pequenos, desculpa, na largura de banda, estão associados a baixos amortecimentos. Né? Quando a gente começa a ter os picos aqui mais largos, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem um amortecimento maior, né? Então, muitas vezes, quando a gente começa a ter mais prática na análise, quando a gente olha aqui o pico, né? A gente vê um pico, a gente já consegue ver se a gente tem muito ou pouco amortecimento, né? Tanto pelos valores máximos, como por essa largura de banda aqui, né? Quando ela começa a ficar mais larga, quer dizer que a gente tem mais amortecimento no sistema, tá bom? Então, agora passando aqui, eu vou falar da utilização de números complexos. Na verdade, isso aqui seria uma alternativa para a utilização, para o que a gente fez lá na videoaula anterior, né? Então, na videoaula anterior, eu escrevi o forçamento harmônico como sendo um KF0 cosseno de ômega t. Eu poderia fazer a abordagem utilizando números complexos, que é o que eu vou mostrar aqui, tá? Então, é equivalente ao que a gente já fez, só é uma forma diferente de escrever. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Então, aqui tem a representação de número complexo, né? Então, aqui a parte real, x é a parte imaginária, tá? Então, tem a parte real de z é o x, a parte imaginária de z é o y, tudo bem? E a gente pode escrever dessa forma também, tá? R é elevado a i θ, né? Então, aqui, né, a partir dessa figura aqui, acho que a gente consegue ver bem, né? Essas duas representações aqui. Então, o que eu vou fazer? O mesmo oscilador de 1 grau de liberdade, tá vendo? Massa, mola, amortecedor, né? Vou colocar o forçamento que a gente tinha anteriormente, que eu tinha escrito em termos de cosseno de ômega t. Aqui é o quê? E elevado a i ômega t, tá? Lembra que pela identidade de Euler, a gente consegue escrever isso aqui em termos, né, de seno e cosseno, né? E aí, enfim, pode ser só um seno, só um cosseno, enfim, quando a gente tem uma exponencial, né, com um argumento imaginário, a gente consegue escrever isso em termos de funções harmônicas. Então, isso aqui é equivalente ao que a gente fez na aula anterior. Eu vou propor uma solução particular, né, mesma ideia também anterior. Então, se eu estou excitando harmonicamente, o meu sistema é linear, ele vai responder harmonicamente na mesma frequência de excitação. Por isso que eu tenho o mesmo ômega aqui, né, na minha resposta que eu tinha aqui na minha excitação. Qual é o caminho agora? Vou substituir isso aqui na minha equação do movimento, tá? Então, substituindo aqui na equação do movimento, né, a primeira, aqui, o ponto vai aparecer essa primeira derivada, o 2 pontos vai aparecer aqui a segunda derivada, né? Então, aparece esse menos aqui, porque a gente vai ter o i ao quadrado. Então, né, substituindo a equação do movimento, é isso aqui que a gente tem, da onde a gente tira o quê? Que o U aqui, né, quem é o U? É a amplitude de resposta, vai ser ômega n ao quadrado f0 sobre isso aqui tudo, né? E isso aqui, quem é? É a minha função de impedância, que eu estou chamando aqui de Z e de ômega, tá? Então, essa função de impedância é uma função bastante conhecida, né, na área de vibrações. Eu acredito que alguns de vocês aí já tenham, pelo menos, ouvido falar desse nome, né, de impedância, tá? E eu coloco ela aqui, embora eu não vá aqui explorar ela, né, é interessante a gente apresentar aqui que ela aparece, né, a função de impedância. Então, da mesma forma que lá na aula anterior, né, no que a gente vinha fazendo, a gente tinha o U de ômega, agora eu vou ter o U de I ômega, né, eles são equivalentes, tá? Mas aqui utilizando números complexos. Quem é o G de I ômega? Mesma coisa, lembra como a gente tinha definido? Então, a gente queria pegar o G de ômega, né, ele tirava a influência da amplitude de forçamento. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho U de ômega divididos por F0. E eu chego aqui. Vou só voltar aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e dividir por F0. Ah, que eu tenho ômega n ao quadrado em cima. Sim, tem ômega n ao quadrado em cima, mas aí eu vou dividir, vou passar ele para baixo, né? Então, aqui vai aparecer o 1 que tem lá, né? Aqui o ômega sobre ômega n, tá? Então, a gente chega aqui.
E aí, lembra lá que na videoaula anterior, né, foi até uma coisa que estava errada na videoaula, que era o módulo de G de ômega, às vezes aparecia, às vezes não aparecia. Então, aqui eu tenho G de I ômega, que eu não tenho módulo. Como é que eu tiro o módulo? Se eu tirar o módulo, né, desse G de I ômega, eu tenho se eu tirar o módulo, né, disso aqui, eu vou ter o módulo de G de ômega, que é o que a gente tinha lá, né? Então, eu posso fazer isso aqui vezes o conjugado, eu posso fazer, né, o real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, seria a raiz. Enfim, então, aqui, né, a gente acho que consegue ver de forma mais clara que o que a gente tinha anteriormente era o módulo. O que a gente tinha anteriormente era o quê? Era o módulo disso aqui, tá bom? Então, a resposta, né, ela vai ser, né, a resposta. Aqui eu estou falando da resposta particular, né? Lembrando que se eu tenho dissipação de energia, a resposta particular é a minha resposta em regime permanente. Então, a minha resposta vai ser o F0, G de ômega é elevado a I ômega T, né? Ou F0, módulo do G de I ômega é elevado a I, né, ômega T menos φ. Então, nota, né, que quando a gente tira, né, trabalha com módulo, a minha fase vem para cá, né? Se não, né, quando a gente está trabalhando aqui, a minha fase vem daqui, né? Eu consigo pegar, né, avaliando, né, a parte real e a parte imaginária de G de I de ômega, a gente tem quem é a fase, que é aquela fase entre o forçamento, né, e a saída, que na verdade na aula anterior eu chamei de φ de P, né? Aqui tá só φ. E aí, né, então até esse momento aqui, né, da gente obter a solução particular, é a mesma coisa que eu fiz na aula anterior, mas só que agora eu não estou usando função harmônica, eu estou usando função exponencial, tá? Não faz diferença. Um livro, né, o autor que usa essa abordagem aqui é o Imma, né? Então, quem quiser saber um pouco mais, assim, dessa parte aqui, no Imma, né, ele trabalha bastante com a utilização de números complexos. E aí, né, aqui vem uma análise que a gente consegue fazer, né, quando a gente está trabalhando aí com números complexos, né, que é olhar numa forma vetorial. Então, aqui, né, a função de impedância, né, eu estou só tirando a influência, aquele entre parênteses do I ômega, só para não ficar pesado na notação. Então, aqui eu tenho que Z, né, a função de impedância U vai ser ômega n ao quadrado F0, tá? Então, eu estou tirando aquela parte do E elevado a I ômega T. Ou eu posso ver dessa forma, que eu estou abrindo, né? Então, o meu Z era o ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais 2x ômega n ômega. Tá? Então, estou abrindo. Aí aqui, né, eu vou olhar aqui, então, cada termo desse aqui como um vetor, tá? Então, olhando aqui primeiro, o que eu tenho? Eu vou pegar aqui o meu vetor de forçamento, tá bom? Esse meu forçamento está aqui, ó, ômega n ao quadrado F0. E quem é esse ômega T? Ômega T é minha fase de forçamento, né? Meu forçamento é em ômega T, então minha fase de forçamento aqui, ômega T. Aí, a minha resposta, né, o vetor relacionado à minha resposta, que é esse aqui, tá aqui, né? Eu não tenho que a fase entre o meu forçamento, a minha entrada e a minha resposta é o φ, então tá aqui, ó, o ângulo de fase entre o meu forçamento e a minha resposta tá aqui, φ. Agora eu vou escrever, depois que eu escrever esse termo, eu vou escrever esse termo aqui. Esse termo está relacionado com a dissipação, né? Então, o termo está relacionado com a velocidade, né? Então, se a minha resposta é harmônica, né? Antes eu tinha o quê? Minha resposta era em cosseno. A minha velocidade vai ser em seno. Qual é o ângulo de fase entre seno e cosseno? 90 graus. Então, se eu pegar esse termo aqui, olha, ele tem o quê? Uma defasagem de 90 graus com esse aqui. Esse termo aqui é o termo que vem da aceleração, né? Qual é a defasagem, então, da aceleração? Se eu pegar a defasagem da aceleração para a velocidade, é 90 graus, porque eu vou ter uma nova derivada, eu vou ter o cosseno. Se eu pegar para a posição, vai ser 180, né? Então, tá aqui. Tenho 90 graus desse vetor para esse e 180 desse aqui para esse aqui. Tá? Então, é importante a gente ter em mente que esse termo aqui relacionado, né, à rigidez do sistema, né, aqui aparece o deslocamento. Esse termo aqui, que é a dissipação, está relacionado, né, com a velocidade.
E esse termo aqui de inércia está relacionado à aceleração. Se isso aqui não estiver claro, volta um pouquinho, né, e identifica cada um desses 3 termos. E esse aqui é o termo de forçamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o polígono de forças. Na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa soma vetorial. Então, esse mais esse tem que ser igual a esse termo aqui de forçamento. Então, é isso aqui que eu estou fazendo agora, né? Estou somando esses 3 vetores, né? E ele dá aqui o forçamento. Aí, né? Agora eu vou explorar esse polígono de forças, tudo bem? Então, estou repetindo aqui a mesma equação e estou botando o polígono de força. O polígono de força ele vai variar de acordo com a minha fase. Que fase? Aquela fase entre a minha excitação e a minha resposta, tá? Então, primeiro eu vou analisar aqui essa situação, que o meu ômega sobre ômega n é menor do que 1, ou seja, eu estou excitando antes da frequência natural. Então, se a gente lembrar do ângulo de fase que a gente viu lá na aula passada, né, se eu estou excitando antes da frequência natural, meu sistema está em fase. Né? O que significa o meu sistema estar em fase? É menor do que π sobre 2, tá? Então, tá aqui. Eu tenho um ângulo que é menor do que π sobre 2, menor do que 90. Então, eu tenho aqui forçamento externo, a força devido à rigidez, a força de dissipação e aqui a força de inércia. Nesse caso, o que acontece? Olha, eu tenho a força de dissipação se equilibrando com a força externa, né? Se eu comparar a força de inércia com a força de rigidez, quem é a maior força? Essa força aqui, ela é maior do que essa de baixo. Então, nessa situação, a gente diz que a força dominante é a força de rigidez do sistema. Qual é a próxima situação que a gente tem? Eu tenho que meu ângulo de fase é 90 graus, ou seja, isso acontece quando? Quando eu estou excitando na frequência natural. Lembra que a inversão de fase ela não acontece na frequência de ressonância, né? Ela acontece sempre na frequência natural. Então, quando ômega sobre ômega n igual a 1, ou seja, eu estou excitando na frequência natural, isso aqui acontece. Eu tenho 90 graus e fiz meu polígono de forças. O que está acontecendo aqui agora? Se a gente olhar aqui, ó, a força de rigidez ela está se equilibrando com a força de inércia, né? Então, elas sempre vão se equilibrar. Quem é que sobra aqui? Quem está se equilibrando aqui? Aí aqui eu tenho a minha força de dissipação e o meu forçamento externo. Então, quem está equilibrando o forçamento externo é só a força de dissipação, porque aqui a força de rigidez e a e de inércia, elas estão ali brigando, né? Vamos supor assim, digamos assim, uma contra a outra, e elas ficam se equilibrando. E quem eu tenho aqui para equilibrar com o forçamento externo? Só o amortecimento. E o que acontece então se eu tirar o amortecimento? Se eu não tenho amortecimento no sistema, eu não tenho nada que equilibre com o meu forçamento externo. E é o que acontece com a ressonância do sistema não dissipativo, né? Que é o quê? Então a ressonância, quando eu não tenho dissipação de energia, acontece na frequência natural. Aí, nessa situação, essas duas forças aqui, elas estão se equilibrando. Eu não tenho dissipação de energia, então por isso que as minhas amplitudes elas vão embora, vão para o infinito. Porque eu não tenho nada que contenha o meu forçamento externo. Tá? Então, essa situação aqui acontece quando a minha frequência de excitação é igual à frequência natural, tá? E essa situação de ir para o infinito só acontece se eu não tiver esse vetor aqui, né? Que é a minha dissipação de energia. E a última situação é quando meu ângulo de fase é maior do que 90 graus, ou seja, a gente está fora de fase. E isso acontece quando a gente está excitando numa frequência acima da frequência natural. E aí, olhando aqui o polígono de força, o que a gente tem? Aqui a força de dissipação está equilibrando aqui, né, com uma componente do forçamento externo. E a gente olhando aqui a força de rigidez e a força de dissipação, de inércia, né, a gente tem uma dominância da força de inércia, tá? Então, nessa primeira situação, quando a gente está em fase, a gente tem a dominância da força de rigidez. Aqui a gente tem a dominância da força de dissipação. E aqui, né, a gente tem a dominância da força de inércia, tá? Passando então aqui para o nosso último tópico dessa videoaula, eu vou falar um pouco de isolamento de vibrações, que é uma parte bastante prática, bastante aplicada, bastante interessante, tá?
Então, eu vou falar de dois tipos de isolamento de vibrações. Eu vou falar do isolamento da fonte de vibrações para o ambiente. E no caso de uma estação de base, eu vou falar do isolamento do ambiente para o sistema, tá? Então, o isolamento da fonte, né, o isolamento para que a vibração gerada pela fonte não seja transmitida para o ambiente. Então, a gente pode pensar aqui em qualquer sistema rotativo, né? Então, o sistema rotativo, por mais bem balanceado que ele seja, ele vai ter um desbalanceamento que vai causar, né, uma vibração harmônica, uma estação harmônica e uma vibração, né? Então, seria uma situação. Então, eu quero como é que eu isolo essa vibração para o ambiente, né? Se eu coloco um equipamento, né, no chão, como é que eu faço para isolar essa vibração para o chão? Tá? Então, nesse caso, né, o isolamento ele é avaliado a partir da transmissibilidade, isso sempre vai acontecer, mas a definição de transmissibilidade vai mudar um pouco, né, das duas situações que eu vou apresentar aqui. Então, nesse caso de isolamento da fonte, a transmissibilidade ela é dada pela razão da força transmitida pela força aplicada, tá? Então, se eu estou olhando esse sistema aqui, né, se eu tenho esse aqui é meu forçamento externo, isso aqui é o quê? É a minha força aplicada. Então, a minha força aplicada nesse caso é isso aqui, KF0 cosseno de ômega T. E quem vai ser a minha força transmitida? A força transmitida para cá, tá? Que é para o meu ambiente. Aí, né, quem é aqui, né, a minha amplitude, né, da força aplicada? Se essa aqui é minha força aplicada, né, a amplitude aqui vai ser quem? KF0. Quem vai ser a força transmitida para cá? A força que é transmitida para cá, ela é transmitida a partir desses dois elementos, o elemento elástico e o elemento de dissipação. Então, a força transmitida, aqui não a amplitude, né, não a magnitude, mas assim, a força transmitida aqui vai ser o quê? KU mais seu ponto. Nesse caso de isolamento da fonte, a gente costuma ter problemas mais desse tipo, né, de vibração vertical, mas assim, poderia ter situações aqui que vai ser na horizontal também, tá? Mas, enfim, a gente pode pensar em problemas desse tipo aqui. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a minha força, né, o meu F de T aqui, minha força aplicada, vai ser proveniente aqui do desbalanceamento, por exemplo, né? E eu quero fazer o isolamento, né, dessa vibração para cá, para o meu ambiente. Então, agora, o que a gente precisa? Eu já tenho, né, quem é a amplitude aqui da minha força aplicada, e a gente tem que, então, obter quem é aqui a amplitude da minha força transmitida. Então, quem é esse U? Né? Quem é a resposta U que eu preciso, né? Se eu souber a resposta U, eu sei quem é o ponto, basta derivar. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a solução em regime permanente de um oscilador amortecido, né? Então, a gente sempre vai ter amortecimento em situações reais e eu vou focar aqui no regime permanente. Então, isso aqui a gente já viu, né? Então, a resposta em regime permanente vai ser esse U de ômega cosseno de ômega T menos o φ de P, onde esse U de ômega é dado, né, por essa equação aqui. O φ de P eu nem estou apresentando, porque acaba que eu não vou usar aqui no caso de isolamento de vibrações. E a força transmitida, então, vai ser quem? K1 mais seu ponto, igual eu tinha colocado. E aí eu tenho U, vai ser U de ômega cosseno de ômega T menos o φ de P. E o ponto, né, vai ser a derivada, né? Então, aqui vai aparecer menos o C. Ômega, U de ômega seno de ômega T menos o φ de P. O que a gente tem aqui? A gente tem dois termos, né? Duas forças aqui que elas são defasadas de 90 graus, né? Porque é cosseno e seno. Então, para eu pegar a resultante, o que eu vou fazer? Eu pego, eu vou ter K, U de ômega ao quadrado, do quadrado, mais C, ômega, U de ômega ao quadrado, e vou extrair a raiz, tá? Então, eu estou fazendo aqui uma soma, estou pegando aqui, né, a resultante desses dois vetores aqui. Então, aqui, né, eu obtenho isso aqui, o U tem nos dois termos, né, então só coloco em evidência, então o quadrado vai sair da raiz, vai ficar U. Aí aqui a gente tem um trabalho de manipulação, por quê? Aqui aparece o K e o C. E a gente tem que fazer o quê? Escrever isso aqui em termos apenas das quantidades adimensionais Xi e ômega n, tá? Isso aí dá para fazer, é só ir abrindo, né? Então, quem é o C? O C
C sobre M é 2xi ômega N, né? Aqui o K também tem a relação ômega N ao quadrado é K sobre M, tá? Então, se a gente manipular aqui, né, manipulando, a gente vai obter isso aqui, tá? Essa equação. Onde quem é esse ômega minúsculo? A mesma coisa lá da aula passada. O ômega minúsculo é a frequência de excitação adimensional, que é o ômega, né, a frequência de excitação dimensional dividido pelo ômega N, frequência natural. Ah, aqui ficou um K, né? Sim, aqui ficou um K ainda, que é a rigidez equivalente do sistema. Por que esse K está ali? Então, lembrando, quem é a transmissibilidade? Magnitude aqui da força transmitida sobre magnitude da força aplicada, né? E quem é a força aplicada que a gente viu? A magnitude, né? K, F0. Então, se a gente pegar isso aqui, dividir por KF0, vai cortar o KF0 e a transmissibilidade vai ser dada por essa equação aqui. Então, nota que a transmissibilidade, né, a gente consegue fazer o gráfico da transmissibilidade pela frequência, sendo essa frequência aqui a frequência adimensional, né? E a gente vai ter uma curva para cada valor de xi. A mesma coisa aconteceu quando a gente fez o gráfico de G de ômega, lembra do fator de amplificação? E também quando a gente fez o gráfico do ângulo de fase, né? A gente tinha um conjunto de curvas, né? Que esse conjunto era dado de acordo com o valor de dissipação. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui, né, o que está acontecendo? Aqui já é o gráfico, né, da transmissibilidade de acordo com a frequência de excitação para diferentes amortecimentos. O que a gente tem aqui de importante? Né? Então, aqui, a gente tem aqui, né, na região de ressonância, né? Então, se eu não tenho amortecimento, né, isso aqui vai tender para o infinito. Quando a gente passa a ter o amortecimento, esse pico aqui, né, a gente vai conseguindo limitar, né, a transmissibilidade cada vez mais. E aí a gente tem uma questão interessante, é que para qualquer amortecimento, a gente passa por esse ponto aqui, que é a frequência adimensional raiz de 2 e a minha transmissibilidade 1, tá? Então, se eu pego valores aqui, né, de ômega minúsculo menores do que raiz de 2, eu tenho valores de transmissibilidade maior do que 1. E se eu pego aqui, eu tenho valores de transmissibilidade, aqui eu tenho maior do que 1, não lembro o que eu falei. E se eu pego frequências assim acima de raiz de 2, eu vou ter transmissibilidade menor do que 1. E é isso aqui, né, é uma questão importante, né? O que acontece? Se eu pegar essa primeira curva aqui, que é igual a zero, o que acontece? Eu venho aqui, essa primeira, a mais alta, né? Venho, e aqui eu começo a descer. Se eu descer com ela, esse gráfico aqui deveria ser colorido, mas não é. O que acontece? Ela vai ser essa curva aqui mais de baixo, tá vendo que eu tô passando aqui. Essa outra aqui, né? Botei o xi igual a 1/5, que tá ali. Tô vindo aqui, ela é o quê? Ela é essa segunda mais baixa aqui. Se eu pegar essa mais baixa daqui, ó, tá vendo essa aqui? Quando ela passa desse ponto aqui, raiz de 2, 1, ela vai ser a mais alta. Então, o amortecimento, a dissipação de energia aqui, ele trabalha de forma contrária nessa região e nessa região. Ou seja, nessa região aqui da esquerda, quanto maior a minha dissipação. Tá ao contrário aqui. Desculpa, gente. Quanto menor a minha dissipação de energia, mais alta é a minha curva. Tá vendo? Assim, eu não tenho amortecimento, tá aqui. Eu vou botando amortecimento, ó, vai diminuindo. Nessa região aqui é o contrário. Quanto menor a minha dissipação, né, eu vou ter a menor transmissibilidade possível, tá? Então, aqui seria a seta para baixo, né? Menor, dissipação menor. Então, tá vendo? Nessa região aqui, que a gente chama de região de amplificação, a gente tem o melhor seria o quê? Eu ter o maior amortecimento possível, porque o meu maior amortecimento vai diminuir a minha transmissibilidade. Eu vou continuar tendo amplificação, que significa o quê? Minha TR maior do que 1, mas ela vai diminuir. Na região de isolamento, que é quando eu tenho uma transmissibilidade menor do que 1, é o contrário. Aqui, para eu ter a menor transmissibilidade possível, eu quero o menor amortecimento possível.
tá? Então, o amortecimento ele trabalha de forma contrária na região de amplificação e na região de isolamento, tá? Então, aqui eu quero o maior amortecimento possível e aqui eu quero o menor amortecimento possível, tá bom? E aí agora, né, então aqui eu fecho, né, a parte de isolamento da fonte de vibração, tá? E vou passar para o segundo caso, tá? Aqui é 12, vou passar para o segundo caso, que é isolamento do ambiente. Então agora eu quero o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o isolamento do ambiente, que é a estação de base, e eu não quero que a vibração que está sendo gerada pela base seja transmitida pelo sistema, tá? Então, aqui até um exemplo que eu costumo dar, não sei se vocês conhecem ali na UNB, onde é que é o bloco G, que é o bloco que eu fico, né? Então, no bloco G eu fico no mezanino, em cima. Às vezes passa um caminhão lá na rua e lá o meu mezanino vibra, né? Eu consigo sentir e a gente consegue ver até também nas medições de vibrações que são feitas no laboratório. Então, nesse caso, né, para a vibração chegar em mim, a gente está passando pelos dois tipos de transmissibilidade, né? Então, por exemplo, o caminhão, primeiro, ele é a fonte e ele passa para o ambiente, que é a rua, e depois o ambiente, né, que é o chão, né, que é o chão, né, passa para a estrutura que é lá o mezanino que eu fico, né? Então, a gente tem essas duas transmissibilidades acontecendo para a vibração sair lá do caminhão que passou lá na L3, não é para mim, que estou lá na minha sala no mezanino, tá? Então, essa situação aqui é quando eu não quero, né? Eu quero isolar, né, a vibração do ambiente para o sistema, tá? E aí pode ser para o sistema, pode ser a pessoa, pode ser o equipamento, tudo. O isolamento também é avaliado a partir da transmissibilidade, tá? Mas nesse caso aqui, a transmissibilidade, a definição dela é diferente. Aqui a transmissibilidade é dada pela razão entre as amplitudes de saída e resposta. Saída e entrada, desculpa. Então, eu tenho a entrada e aqui eu tenho a resposta, a saída, tá? Então, olhando aqui uma situação, né, de estação de base, eu tenho aqui que a minha base tem um movimento harmônico, né, com amplitude U de B, que é isso aqui, amplitude de entrada, e eu vou ter uma resposta aqui, né, U de ômega, que é a minha amplitude de saída, ou a amplitude de resposta, tá bom? Então, apesar, né, das transmissibilidades aqui serem definidas de forma diferente, né, então, na primeira situação do isolamento da fonte, a transmissibilidade era a razão das forças, né, a força aplicada e a força, força transmitida. Aqui é amplitude de resposta, amplitude de entrada, amplitude de saída. Mas a transmissibilidade é a mesma equação, tá? Ela não muda. E aí, assim, tem como deduzir também, né? Da mesma forma que eu fiz anterior, a gente consegue deduzir isso aqui. Então, o livro do Iman tem essa parte de isolamento de vibrações. Então, essa parte de isolamento de vibrações, eu acho que ela não tem no Mirovich, ela não tem no meu livro, ela tem no livro do Iman. E tem num outro livro também, que é até mais explicado, que é que foi professor do Ripper, que foi professor da UFRJ. Tá? Quem tiver interesse, só me perguntar que eu passo. É um livro que, essa parte de transmissibilidade, eu acho que é o livro, assim, que eu conheço, dos livros que eu conheço, é o que tem mais explicado é esse livro do Ripper. Então, todas as conclusões anteriores, elas servem aqui, né? Ou seja, se eu tiver uma frequência de excitação, né, adimensional, né, menor do que raiz de 12, a gente está na região de amplificação. E nessa região, quanto maior o amortecimento, melhor, né, para eu ter o maior isolamento possível. E se eu estiver excitando, né, uma frequência adimensional maior do que raiz de 12, a gente está na região de isolamento. E nesse caso, quanto menor o amortecimento, melhor, né, para a gente ter a menor transmissibilidade possível. E aí aqui eu trago, né, umas animações que elas são bem representativas assim, para a gente entender o que está acontecendo, né, nesse caso de isolamento de vibrações e esse caso aqui é uma estação de base. Então vamos lá. Aqui é a minha base, tá embaixo, né? E essa aqui é a minha saída, aqui em cima. Então nota, por que eles estão subindo e descendo juntos? Lembra da fase de resposta lá da videoaula passada?
Então, se eu estou excitando bem antes da ressonância, né, ou antes da ressonância, eu estou em fase, né? Então, se eu estou em fase, eles sobem sempre juntos e descem sempre juntos. Aqui eu botei bem antes da ressonância, então significa que eu estou mais ou menos aqui, tá vendo? A transmissibilidade em torno de 1, né? Então, o que significa? A minha transmissibilidade nesse caso do ambiente, ela relaciona amplitudes de entrada e saída, né? Então, nota que se a gente olhar, né, essa amplitude aqui, né, de excitação, né, da base, e a amplitude de resposta são quase iguais. O que acontece quando eu chego aqui na minha região de ressonância? Qual é a fase? π/2, lembra? Então, aqui eu tenho uma diferença de fase aqui de π/2 entre excitação, que é embaixo, e saída, né, a resposta aqui é em cima. E se a gente notar bem, a gente vai ver que a nossa saída, que é a parte de cima, tem uma amplitude maior do que embaixo, que é a nossa entrada, né? Então, a gente está nessa região aqui, né, com uma amplificação mais alta aqui da resposta. Quando a gente passa bastante da ressonância, né, então a gente está aqui, então agora eu tenho o quê? Eu estou fora de fase, né, eu estou excitando uma frequência acima da frequência natural e estou tendo um isolamento, né? Ou seja, a minha amplitude de resposta vai ser menor do que a minha amplitude de excitação. Tá vendo? Então, nessa região aqui, ó, do gráfico da transmissibilidade, eu tenho um isolamento muito bom. Então, aqui eu consegui um isolamento de vibrações, né? Eu tenho uma estação e essa estação, ela tá passando muito pouco aqui pro meu sistema, tá? Então, aqui eu acho que a gente consegue ver bem, né, essas três regiões, né? Então, aqui bem antes da ressonância, essa região aqui mais próxima, né, da ressonância, e depois essa região final aqui, que é onde a gente, de fato, né, consegue chegar no isolamento de vibrações, tá? Então, o que a gente consegue projetar? O isolamento de vibrações, a gente pode até pensar como... tem gente que fala em termos de controle passivo, mas enfim, né? O que a gente pode mudar? Então, nessa ideia aqui, é que eu tenho uma determinada estação e eu vou trabalhar em parâmetros do sistema para eu estar onde? Para eu estar aqui, né, na região de isolamento. O que eu vou mudar, né? Em geral, agregar massa, em geral, não é muito interessante, aumentar a massa do sistema, né? Diminuir a massa a gente não consegue, né? Tá no projeto. Então, em geral, a gente vai trabalhar, claro, o amortecimento, né? Que é aqui, né, fundamental, mas nota que nessa região aqui o amortecimento ele acaba não sendo tão importante assim, né? E principalmente a rigidez, né? Então a gente vai mexer muito aí na rigidez do sistema, né, para achar, né, a melhor situação aí em termos de isolamento de vibrações, que são os coxins, né? O coxim, né, a função do coxim é isso aqui, né? É a gente ter o isolamento de vibrações. Bom, pessoal, então é isso que eu termino, né? Essa é a quarta parte aí do módulo 2.